live. Bom dia, Kleber. O resumo da live iniciou-se com a leitura da Bíblia dos Salmos 19, lembrando a vocês que após aqui a nossa live, esta live especificamente, nós iremos estudar os Salmos 16, 17 e 18. Então, se você tiver interesse em fazer esse estudo conosco, permaneça aí juntos até o fim, que nós terminaremos a live e vamos começar uma nova live com esse estudo bíblico, ok? Tá, então eu não vou fazer nenhum comentário sobre os Salmos. E aí passamos para o boot cerebral. O boot cerebral é uma reiniciação de poder que você vai fazer. Essa reiniciação de poder, ela precisa de todo um ritual? Não necessariamente. Essa iniciação de poder, ela nada mais é... Bom dia, Ana. Bom dia, Dani. Essa iniciação de poder, ela nada mais é do que... Você está fazendo uma oração, você está iniciando poderosamente o seu dia, jogando todo o poder que Deus te deu por ser justamente semelhança dele na terra. Então, quando você levanta com pressão, né? Como eu disse um dia, você coloca terror no inferno, não é na terra, não. Então, você levanta com pressão, já determina tudo que você quer de positividade para o seu dia. Com a pressão que Deus te deu, você agradece já, porque você acredita que já recebeu e você também já agradece. Então, hoje em específico, eu não vou estar fazendo aqui o boot cerebral, porque vocês têm que aprender a fazer o seu próprio boot cerebral. Uma vez explicado que o boot cerebral é uma oração de poder para o seu dia, é uma oração também de gratidão para o seu dia, você vai aprender a fazer a sua própria oração de poder e a sua própria oração de gratidão para o seu dia. Porque oração, gente, ela é personalíssima. Oração é aquilo que Deus toca no seu coração. Oração é aquilo que você precisa. E é aquilo que você precisa agir também. É orar e agir. Por isso, oração. Então, você ora e também coloca em ação tudo aquilo que você orou. Então, você vai lembrar a quem você está submetido, ao Deus Pai. E você vai pedir para que haja sempre essa conexão entre vocês. E após, você vai pedir poderosamente para que Ele te auxilie na realização do que você precisa para o seu dia. E você vai confiar que já recebeu e vai agradecer como vitorioso que você é em Deus. Isto é o boot cerebral. Você analisa ali, faz uma checagem do seu cérebro, agradece por mais um dia e bota pressão e vamos lá, beleza? Vocês vão aprender agora a fazer o seu próprio boot cerebral. E vamos para o conteúdo da live. O negócio hoje foi o que, gente? Falou sobre vendas. E o Pablo explicou que todos nós somos. Olha, todos nós deveríamos sumir se nós não fôssemos vendedores. Então, somes. Se você não é um vendedor, somes da terra. O negócio, então, gente, está na venda. Todos nós somos vendedores. E se ainda não somos, devemos sumir da terra. Vamos ter que aprender a vender, não é sumir. Se nós ainda não somos vendedores, teremos que aprender a vender, pois vender é uma arte. Então, você não pode ter vergonha de vender. Você tem vergonha de vender? Gente, confesso que quando eu comecei a advogar, tô vendo aqui que tem um advogado, o Dr. Nivaldo. Quando eu comecei a advogar, eu tinha dificuldade em dar preço do meu serviço. Até porque eu não tinha noção do meu valor, porque eu estava começando. Eu não me achava relevante, né, profissionalmente, porque eu não tinha experiência. Então, eu ainda tinha mais dificuldade ainda de passar preço. E se nós tomarmos consciência do valor que nós já temos por ser filhos amados de Deus, por serem criaturas de Deus, fica mais fácil de estipular um preço, né? Nós não temos preço, nós temos valor, independente da nossa profissão. E aí, você não pode ter vergonha de vender. Aí, ó, a Jo tá falando que tem vergonha de vender. E assim, na verdade, uma coisa que eu achei interessante que o Luiz Flávio falou ontem, né, na live, não sei se vocês viram a live do Luiz Flávio, é que ele é tímido,
por incrível que pareça, gente, eu também sou muito tímida. E aí, o que você faz com a timidez? Ou você passa por cima dela, ou ela passa em cima de você, né? E é isso que eu aprendi a fazer também. Ficar cada vez mais palhaça. Quanto mais alegre você me vê, mais tímida eu tô. Porque aí eu aprendi a driblar essa timidez minha, né? Mas falar que é simples, que é fácil, não é. E a venda, muitas das vezes, você tem dificuldade de venda pela questão da timidez. Por ser uma pessoa acanhada, né? Então, assim, você tem que se jogar. Você tem que extravasar mesmo. Você tem que jogar essa criatividade para fora, esse seu lado criança, esse seu lado divertido, que todos nós temos. Ele está enrustido aí em algum lugar. Mas nós vamos chegar lá como conseguir driblar essa vergonha. A Gleide falou, é complicado pensar em preço, valor. Porque o preço, gente, o preço é algo de fato estabelecido, né? Monetariamente. Valor é algo que não tem preço. A sua vida é um valor, ela não tem preço. Você como pessoa tem valor, não tem preço. Então, quando uma coisa tem valor, é porque não dá pra gente limitar ela em dinheiro. É nesse sentido. Eu digitei nas risadas tentando escrever. Perdão, Flávio Augusto. Não, tranquilo, Kleber. Era apenas um Silva tentando sobreviver. Isso. Gente, aí o que acontece? Eu fico lendo as perguntas, aí eu me perco. Nossa cultura nos ensina a pensar sempre em dinheiro. Sim, é muito complicado. Por isso que lá no nosso grupo, no grupo Metanoia, eu comecei a desenvolver com vocês agora umas reflexões que é justamente para a gente destravar com essa questão do dinheiro. Aquilo ali, gente, eu já fiz há 1 ano e meio atrás e eu lembrei poderosamente dessa sequência que eu acabei fazendo uma época e que me libertou demais dessa questão do dinheiro, porque nós fomos realmente criados como se dinheiro fosse sujo, como se não fosse boa essa ideia de ter o dinheiro. Então a gente tem que ir driblando aí com essas crenças limitantes mesmo. Tá, e aí dando segmento, o Pablo falou sobre a desvenda. O que é desvenda? A desvenda, olha aqui, ó, o que é a desvenda? Nós temos aqui, ó, uma venda da minha mulher aqui. Estão vendo? A mulher da justiça, ela está vendada. A ideia ali é retirar essa faixa, retirar esse pano que cobre os olhos, tirar essa venda. Ela está vendada porque ela tem que olhar para as pessoas que vai julgar de forma imparcial. Ela não pode olhar para quem ela está julgando, porque ela não pode analisar quem é a pessoa. Ela tem que estar cega para a pessoa e sabedora apenas da justiça. Por isso que ela tampa os olhos. Porque para ela não ser levada ao que as pessoas têm em suas individualidades, mas aos fatos, à justiça em si. Só que para a venda já é o contrário. Você tem que ser desvendado, você tem que retirar essa faixa de pano que cobre os seus olhos, você tem que tirar a venda, tira essa faixa. Não venda, e você não pode vender para quem não vai usar o que se vende. Porque senão a pessoa vai sair falando mal de você, que comprou uma coisa que na verdade não utiliza, que não tem serventia, eu nem sei para que eu comprei isso. Então assim, a pessoa sai falando mal se ela compra uma coisa que não teria necessidade. E aí o Pablo até deu um exemplo, que ele tinha 5 alunos uma vez numa palestra e uma senhora disse que iria pagar o método IP na época para o seu neto, que precisava muito, porque ele estava envolvido com drogas e coisa e tal. E aí o Pablo disse, não vai, você não vai comprar. E aí as pessoas ficaram assim chocadas, porque ele tinha 5 pessoas ali, tá abrindo mão de dinheiro, né, de uma oportunidade dessa. E ele falou, não vai, porque essa pessoa vai desonrar o método IP, essa pessoa não vai querer fazer de fato e ainda vai sair falando mal. Então você tem que vender para quem está realmente afim daquela venda. Se alguém está vendado, né, lá na mulherzinha lá, se alguém está vendado, você tem que desvendar, tirar essa venda primeiro.
é preciso tirar a escama dos olhos. Se você tiver a chance de vender, aí você tira as escamas desses olhos e para de empurrar as coisas para os outros. Mostra para ele a realidade, o que tem de benefícios com essa compra, né? E existem 3 tipos de consumidor: o comprador, o cliente e o fã. O que é o comprador? O comprador é aquele que vai comprar só uma vez. O cliente é aquele que vai ter uma certa frequência, tipo, já comprou 1, 2, 3 vezes. E o fã é o advogado. O fã é o advogado que defende o seu produto. Só que o fã, ele vai defender o seu produto se de fato o seu produto tiver conquistado ele. Se a sua venda tiver conquistado ele, aí ele vai defender o seu produto. E ele vai defender a causa, né? Agora, se ele não gostar, ele também vai detonar com o seu produto. Se você fabricou 1 milhão de peças de roupa, por exemplo, e tem a chance de vender para um grupo do Paraguai, que vai pagar à vista, que vai levar toda essa mercadoria, mas não vai voltar mais, e que nessa mesma época os seus clientes, eles contam com essa mercadoria para revender, o que você vai fazer? Você vende para essa galera do Paraguai? Ou você que nem vai voltar mais porque são compradores? O comprador é aquele que você não pode contar com ele na sua empresa, porque ele não vai voltar, ainda mais que é do Paraguai, nós estamos no Brasil. Então, ou você vende para esse comprador, vai comprar uma vez, ou você vai vender para os seus melhores clientes, só que em 10 vezes. Você tem a oportunidade de vender à vista para a galera lá do Paraguai. Ou você vai vender para um comprador que já é seu cliente e que vai te pagar em 10 vezes. A ideia é você ter essa fidelidade com o seu cliente. Você tem que ter fidelidade com o seu cliente. O comprador, ele vai te dar prejuízo. Um comprador simplesmente que aparece uma vez e vaza, ele vai te dar prejuízo, porque não tem sustentabilidade, né? E ele não tem essa fidelidade que o seu cliente, ao contrário, tem. A Apple, por exemplo, ela nunca vai quebrar. Por quê? 70% dos consumidores da Apple, eles estão na posição de fã, que inclusive te perdoa caso você venha errar. E é tão interessante porque, assim, eu nunca tive um celular, um iPhone, por exemplo. Nunca tive. Nunca fiz questão dessas coisas assim, tipo, que todo mundo tem, que é o máximo, que eu sempre fui a do contrário, a do contra. Tá todo mundo usando? Então não uso. Todo mundo tem? Então não tem. Porque eu nunca gostei de ser massa de manobra. Se tá todo mundo indo nesse caminho, eu não sou todo mundo. Sabe? Eu sempre fui meio metida diferentona. E aí, o que acontece? Eu, particularmente, nunca tive um iPhone. Mas as pessoas que têm, é incrível, é incrível. Elas assim, nossa, porque o meu celular é iPhone. Elas, de fato, enchem a boca para falar do tal do iPhone. Que tem não sei o que da Apple. Falou que tem essa maçãzinha aí. Deve ser a maçãzinha lá que a Eva acabou sendo tentada a comer também. Gente, nem se sabe se foi maçã, é só uma brincadeira aqui. Mas é isso, quando você tem um cliente que se torna fã, na verdade, quando você tem um consumidor que se torna fã, que ele passa a ser fiel ao seu produto, ele se posiciona como um advogado. Ele vai advogar a sua causa, ele vai brigar por conta do seu produto. É incrível. Hoje eu brigo por conta do produto do meu esposo. Meu esposo é construtor. Se vier falar mal das construções do meu esposo, eu não admito. Eu sou advogada dele, caramba, não admito. Por quê? Porque eu sei da qualidade do produto, eu sei da índole dele e tudo mais. Então, assim, eu de fato advogo. E você não vai me ver advogando em causas que eu não acredite na pessoa. Tanto que a Lorena, como advogada, ela pode dizer que foi um fiasco. Porque eu nunca fui de advogar para quem quiser que aparecesse no meu escritório.
Eu sempre analisei causa por causa. Essa causa eu pego, essa eu não pego. Então, eu seleciono as causas que eu vou advogar. O que parece um fiasco aos olhos de quem vê, mas que para mim me traz uma tranquilidade, uma paz e inclusive uma sustentabilidade incrível. Mas eu não vou ficar rica desse jeito. Por isso que eu estou buscando outras formas, vamos assim dizer. Estamos estudando. Tá. Gente, e sabe o que é outra coisa que eu pensei aqui em relação a isso? A minha família aqui na cidade, em Trindade, ela tinha uma fábrica de roupas fitness, moda praia, e era uma empresa relativamente grande, sabe? Quebrou. Mas o que acontece? Antes dela quebrar, assim, muitos anos na cidade, conceito na cidade e tal. Mas aí ela começou a fazer um pouco disso. Eu fiquei analisando aqui a situação. Ela começou a se preocupar mais com quem não comprava dela diretamente. Ela começou a fazer muito isso de revenda, né? Então ela revendia para C&A, para algumas magazines assim grandes, e passou a não dar tanta credibilidade então para os clientes que estavam aqui na região. Pode ser que isso tenha gerado esse problema. Eu fiquei pensando que poderia ser um exemplo, né? Passou a parar de ter essa fidelidade com o cliente que poderia virar fã. Porque o cliente, para quem ela estava vendendo, na verdade, eles iriam revender o produto, mas com a marca deles. Então, não criou esse know-how, né, para a empresa. Eu fiquei pensando nisso. Tá. Processo de venda. O processo de venda, a ideia é você não vender, então, para compradores. Essa galera aí que veio do Paraguai, a ideia, então, era não vender para eles, porque eles não vão voltar. E você não pode estar com a sua mente apenas voltada para a grana. Então, o primeiro passo é processo de venda, não venda para compradores, porque a sua ideia não é grana, a consequência é grana. Segundo lugar, invista em cliente para virar seu fã. O cliente tem que virar seu fã, porque se ele for bem tratado, ele vai advogar a causa ao seu favor. Caso contrário, ele vai advogar contra. Ou se advoga. Deixa eu achar um corona em alguma coisa aí para você ver se eu não estou advogando. E faça pergunta para o consumidor, para identificar se a pessoa está apta a ser cliente ou comprador. Você precisa de fazer perguntas para entender a realidade, porque como que você vai saber se a pessoa de fato é um cliente ou é um comprador? Você vai ter que perguntar para saber o que ela pretende fazer com essa mercadoria. Você tem que analisar. Então, é necessário essa identificação também, se é um cliente, se é um comprador, porque é a partir dessa identificação que esse cliente se transformará em um fã. Agora, se uma pessoa ela é obrigada a comprar algo, por exemplo, se uma pessoa vai obrigada lá no método IP, que foi o exemplo do Pablo, ela não vai absorver, não vai adiantar ela ir de coração fechado. Se uma pessoa compra alguma coisa também de coração fechado, não vai adiantar, ela não vai usar, ela não vai te promover. Só 7% das pessoas no Brasil terminam cursos que começam. O Pablo, ele manda ligação automatizada e 93% consegue terminar o curso porque ele também tá junto nessa. Gente, isso faz total sentido. Eu já comprei 2 cursinhos da época que eu estudava para concurso. Me pergunta, o segundo que eu comprei, que eu já estava desanimada, eu só comprei. Foi R$700 e eu só comprei porque eu não assisti uma aula do tal do cursinho. Não assisti desse último. Então, o que acontece? A tendência é muito grande nesse sentido. Se eu for pegar assim, os 2 últimos que eu lembro, se eu for pegar tudo da curso que eu já paguei e não fiz, realmente acontece demais mesmo. Assim, falo por mim, né? Que já aconteceu, pensa o restante. E o Pablo, quanto a isso, sobre essas ligações automatizadas, eu achei muito engraçado. Porque quando eu fiz a semana desbloqueio da mente milionária, foi quando eu conheci o Pablo, né? Ele estava com essa sequência do desbloqueio da mente milionária. Eu recebi, de fato, uma ligação dele. E olha que nem foi compro.
o curso, né? Era gratuito e ele ligou pra gente continuar assistindo as aulas, acredito? Enfim, então ele tem esse compromisso, até porque se a pessoa não é edificada realmente com o curso, ela não vai falar bem do curso, ela não vai fazer propaganda desse curso, então ela precisa cumprir, né, a risca para ter os seus efeitos, né, fazer as tarefas, tudo direitinho, porque senão ela não vai ser alcançada e não vai conseguir alcançar outras pessoas, né? Se o seu intuito for só vender, você só vai atrair gente gentalha e vai perder seu tempo de vida. Gente, e é incrível, porque quando eu tinha escritório físico, hoje eu não tenho, hoje eu trabalho em casa, né? Esse aqui é o meu escritório em casa. Quando eu tinha um escritório mesmo e eu ficava nessa de esperar cliente, misericórdia. Aparecia de tudo um pouco e a maioria das vezes era gente só tirando dúvida. E era aquela canseira e eu só perdi meu tempo. Agora que eu tô aqui escondida, as coisas aparecem, eu faço, ganho meu dinheiro, pronto. É como se eu estivesse sendo selecionada. Agora é o contrário, sabe? Então faça a pessoa querer sua mercadoria. Você não tem que empurrar a parada nela. E cuidado para que o consumidor não tenha uma experiência errada, senão ele não vai voltar. Você tem que ter cuidado com a sua... E de fato, gente, eu tô usando a minha experiência, mas eu já mexi com vendas também. Eu já mexi com tanta coisa, tipo, porque como minha família tinha loja, né, de roupa, fitness e moda praia, na festa de Trindade aqui na cidade, nós vendíamos e eu também participava de algumas feiras com eles vendendo. Então, assim, eu já vendia algumas coisas também. E eu sempre gostei da ideia da venda, assim, o mais despachado possível, porque eu sou assim, né, mais povão e tal, talvez seja por isso que quando eu comecei a advogar, eu senti dificuldade em me portar para vender um produto formal, porque eu já tinha essa tendência da informalidade, até demais, gostava de fazer graça vendendo, por ser em feira, e gritava, e chamava o povo, e fazia música, e fazia rima, era... Nossa, a palhaçada em pessoa. A criatividade, ela faz isso com a pessoa, sabe? Você tem que deixar a sua criatividade te levar, te libertar. E aí surgem as paradas mais tops. Se você for honesto, se você for sincero, se você acredita naquilo que você vende. Então faça a pessoa querer sua mercadoria, não empurra nada para ela. Porque se a pessoa tiver uma experiência errada, como eu disse, igual, quando eu advogo para uma pessoa e nós perdemos a causa, gente, porque acontece, essa pessoa nunca mais me procura. Ela não entende que, por exemplo, a situação era inviável e que de toda forma uma parte ganha, outra perde. Ela não entende, tem esse choque na mente da pessoa, sabe? E ela não vai te procurar mais porque ela teve uma experiência ruim. Graças a Deus, a maioria das causas que eu peguei, a gente já ganhou. Mas porque eu analiso até isso. Eu não gosto de pegar causas que eu sei que eu vou perder. Tá, eu não me aventuro também, né? Eu espero que isso aqui não configure propaganda, senão o AB vai me encher o saco depois. Tá, então cuidado para que o consumidor não tenha uma experiência ruim, senão ele não vai voltar. E o Pablo diz que hoje ele prefere coisas descomplicadas. Então, por que ele falou isso? Porque ele chegou num local para comprar um tênis e aí ele estava tendo uma dificuldade em fazer com que o cliente, que o vendedor entendesse o que de fato ele queria. Ele teve quase que dar uma aula para o vendedor como atender ele. Pensa que situação. Porque há essa necessidade de descobrir o que o consumidor está querendo, né? O meu esposo, nesse sentido também, ele é muito criterioso. E ele não tem muita facilidade em ficar falando rápido. Então, como eu já tenho, eu já chego junto com ele, assim, numa loja e eu já começo a falar que ele isso, que ele aquilo, que não sei o quê, que ele é enjoado mesmo. Tararara. Já vou explicando antes mesmo que a pessoa pergunte. Porque eu já sei que é a forma com que ele vai sair dali o mais satisfeito possível, porque ele vai analisar muito. Então, se você analisa o perfil do consumidor, vai ficar mais fácil. Inclusive, ontem eu estava ouvindo uma live do Marcos Paulo, né? Do Eu Sou o Marcos Paulo lá.
O Marcos Paulo, não sei se todos vocês seguem, mas é uma pessoa muito interessante para se seguir em relação a vendas, a lançamento de produtos. O Marcos Paulo ele estava explicando justamente sobre isso, que para ele lançar uma pessoa, para ele lançar um produto, antes ele faz toda uma análise ali da vida da pessoa, da profissão da pessoa, até para ele poder chegar nesse cidadão e mostrar a forma com que ele gostaria de lançar o produto dele. Se ele percebe que o cara é muito família, o que ele faz? Fala, olha, nós vamos lançar seu produto assim, assim, assado, e você vai ter muito mais possibilidade de ficar com a sua família, você vai poder trabalhar na sua casa, tarará. Então assim, ele analisa o perfil do cara, ele falou que olha foto, vê o que o cara gosta de postar. Então, olha só, você tem que estar atento a tudo isso. Qual é a linha, né, dos seus consumidores? A mentalidade dos seus consumidores, que público que você atinge, como você alcança esse público. Então você tem que estar antenado a tudo isso. E se o consumidor também, ele até falou sobre essa questão da honestidade, você não mente, você não mente. Se o consumidor ele estiver encantado com um produto seu, não ilude, não ilude. Fala pra ele a verdade, fala pra ele o que aquele produto realmente proporciona. Porque tem coisa mais chata do que você comprar uma coisa e logo estragar ou não ser o que você pensava. É muito chato. Por que isso acontece? Às vezes por má fé do vendedor e às vezes porque o vendedor também não entendeu o que você de fato queria. Se você tiver medo de vender, você não vai ganhar dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro. E também não vai prosperar. O caminho para ganhar dinheiro na compra, você tem que entender que para você ganhar dinheiro, quando você se envolve neste mundo de vendas, você tem que ganhar o dinheiro primeiro na compra. Que seja da matéria-prima, do que você for revender. Você tem que ganhar esse dinheiro na compra. E aí depois, quando você vender, você vai estar, na verdade, devolvendo esse dinheiro para o caixa. Você vai devolver esse dinheiro para o caixa e ali você vai tirar a porcentagem de lucro. Então você ganha, na verdade, na compra. O que quebra uma empresa é justamente a falta de dinheiro no caixa. Porque se você está comprando ali a matéria-prima, está fazendo o produto, ou que seja, está comprando o produto para revenda e depois você não está conseguindo devolver esse dinheiro para o caixa, tá criando um buraco, tá ficando uma lacuna. E é isso que vai quebrar a empresa. Então, o primeiro produto de opção que você tem hoje, se você não vende nada, é vender a sua imagem. Como assim? Deus, ele te colocou, você é a imagem e semelhança de Deus. Na sua imagem já existe esse poder, porque você é a imagem e semelhança de Deus. E se Deus te colocou num lugar e você sente que este lugar não é o lugar para você ficar, cai fora. Mas preste atenção, venha da sua imagem, porque as pessoas, elas amam comprar. E as pessoas, elas amam comprar, mas elas não gostam de perceber que você está vendendo para ela. Isso vai atrapalhar o processo de venda. Gente, isso não é real? Quantas vezes eu sou daquelas que eu gosto de chegar numa loja e me deixa à vontade, senão eu vou perder a paciência e vou embora. E aí, quantas vezes o cliente, a atendente vem ali toda cheia de dedos e querendo me ajudar e me paparicando, aquilo me irrita, aquilo me incomoda, aquilo não me deixa à vontade, eu vou logo querer ir embora. Se você me deixar com uma pilha de roupa e deixar que eu escolha e depois eu vou experimentar, eu fico muito mais satisfeita. Não fica me paparicando. Então, as pessoas, elas amam comprar, mas não gostam de perceber que você está vendendo, aquela puxação de saco. Porque isso atrapalha a venda, faz a pessoa entender. Você tem que fazer, na verdade, a pessoa entender que ela precisa daquilo. Eu não vou estar precisando de gente me puxando o saco quando eu vou comprar alguma coisa. Eu só vou explicar do que de fato eu preciso e a pessoa me fornece isso. Seja claro e objetivo, não precisa ficar ali bajulando. Isso aqui é lindo. Perfeito. Sua cara. Você nem sabe o que eu gosto, como que isso é minha cara. Se você ainda nem questionou, se você ainda nem fez pergunta, se você ainda nem sabe o que de fato eu quero, o que eu tenho buscado,
né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque você irrita a pessoa, sabe? Eu, por exemplo, duas coisas que me irritavam aqui na cidade. Uma é que as pessoas te julgam pela sua aparência. Quando eu era mais nova, eu era assim um pouco mais desleixadinha, assim. Não tinha muita vaidade, não. E quando eu chegava na loja, ninguém dava nada por mim, não me atendia. E eu ficava com raiva, porque quando eu já ia com alguma das minhas tias, as pessoas paparicavam e virava aquele enjoo. Eu ficava analisando aquilo, me irritava, me incomodava. E aquilo atrapalhou o processo de venda. Toda uma vida na minha cabeça, eu chego agora em loja e eu tenho um bloqueio com isso, de que se a pessoa vir com muita frescura pra cima de mim, eu gosto do equilíbrio hoje. Eu não gosto nem de ser paparicada e nem de não ter atenção. Eu gosto de um equilíbrio. E é necessário justamente esse equilíbrio, né? É muito ruim quando você percebe essas discriminações também, que é uma dica, né? Porque às vezes, olha, até lembrei de um fato que acho que foi o Pablo que contou, de um senhor muito rico que foi numa empresa para comprar uma caminhonete e na verdade ele não ia comprar uma, ele ia comprar uma frota de caminhonete para a empresa dele. Só que ele chegou lá todo sujo. E aí a menina que atendeu ele entendeu de qualquer jeito, achando que ele ia ter dinheiro e tal. E aí depois ela meio que saiu assim, ele falou assim, não, eu vou querer então comprar e tal. E aí ela passou ele para outra pessoa comprar. E aí ele não comprou uma, tipo, ele comprou 10 caminhonetes. Só que ela passou para outra pessoa, ela foi deselegante, ela não tratou ele bem em razão da aparência. Então a gente tem que tomar todo cuidado, né? Todo cuidado é pouco, porque às vezes você pensa ali que tá cuidando, tá atendendo uma pessoinha qualquer, na verdade não é. Então, você tem que entender o que a pessoa está precisando e tirar essas crenças limitantes todas que você tem aí na sua mente em relação ao comprador, né? E quem não sabe vender, vai ter que vender alguma coisa hoje ainda. Gente, inclusive eu já estou anunciando aqui uma venda. Eu tenho uma impressora para vender aqui em casa. E aí eu fiquei pensando, é verdade, eu tô com umas coisas ali entulhadas num quarto para venda, viu? Se alguém tiver interesse, eu tenho uma impressora para vender. Eu tenho algumas coisas ali para vender. Um DVD antigo. Talvez alguém queira, né, ter um DVD assim para relíquias, né, essas coisas. Tem algumas coisas ali, um tablet não, um notebook estragado, mas que talvez dê para recuperar as peças. Eu estou com algumas coisas para vendas aqui em casa. E na hora de comprar alguma coisa, você tem que sempre focar no seu dinheiro. Por quê? O seu dinheiro, ele vale muito mais na sua mão do que na mão dos outros. Olha só, que dia que você parou para pensar nisso? Que você tem que dar valor mesmo no dinheiro que está na sua mão. Gente, depois que eu casei, o meu esposo, em termos de dinheiro, o cara é feroz com essas ideias, assim. Muito do que eu ouço o Pablo falar, meu esposo já vinha falando na minha cabeça, sabe? E ele tem consciência, assim, disso, de tanto que o dinheiro dele vale na mão dele, porque ele sempre chora um desconto. Vocês acreditam que eu não tinha o hábito de pedir desconto? E eu sempre gostei de pagar à vista. Mas eu não tinha o hábito de pedir desconto. Eu vim começar a fazer isso depois com o meu esposo. Ele sempre pede desconto. E é um direito seu? Todos vocês pedem? Porque assim, acaba que a gente até esquece disso. Às vezes é uma coisa pequena e você pensa assim, não vou pedir desconto disso. É uma coisa de 10 reais. Mas você tá pagando à vista, a pessoa vai fazer pra você a 9. Só que você não ganha desconto porque você nem pede. Às vezes, você pensa assim, eu vou comprar uma coisa e vale 40 reais, por exemplo. Aí, você chega lá, a pessoa fala que é 30. Como você pensava que era mais caro, você não pede desconto porque você já está satisfeito. Olha aí. Gente, tem que prestar atenção. Foca no seu dinheiro, porque ele vale mais na sua mão do que na mão dos outros. Você precisa vender para prosperar, porque se você ficar entulhando um monte de coisa, isso não te prospera. Por isso mesmo é que eu tô lembrando dessas coisas entulhadas ali, que eu tenho que dar um jeito
girar essas coisas. Isso é energia parada, isso trava a sua vida. Você precisa vender para prosperar, porque isso é transbordar, gente. Se você fica retendo coisas desnecessárias na sua casa, você está retendo energias ruins aí também, né? Então, para quem não está vendendo, provavelmente você está comprando. E se você não compra e nem vende, você está definhando. Você tem que estar nesse movimento. Você tem que estar vendendo ou comprando, ou os dois, né? E 5 coisas que você pode vender. A imagem, que eu já disse que é muito importante, até porque você é a imagem e semelhança de Deus. Então, a sua imagem, por si só, ela já é uma imagem muito poderosa. Ideias você também vende. Eu tenho muitas ideias, mas eu não tenho vendido e nem colocado em ação, gente. Mas com fé em Deus eu ainda vou conseguir me organizar bem, né? A Gleide também tá desse jeito. O acesso é o mais poderoso deles, que nós já vamos ver aqui abaixo. O produto e o serviço. Isso são as 5 coisas que você pode vender. A imagem, ela é muito poderosa, como eu já disse. Um exemplo de imagem muito poderosa, o Silvio Santos, que inclusive ele não faz propaganda pra ninguém. Quem quer dinheiro? Ele não faz propaganda pra ninguém, só pra ele mesmo, né? Mas também o tanto de coisa que aquele homem tem naquele canal de TV lá, ele não precisa de fazer mais nada pra ninguém não, e ele já tá mais velhinho, é melhor ele ficar quieto. E como que eu faço pra explodir? 100 por 1. 100 por 1, a ideia das sementes, você tem que comprar, você tem que vender, você tem que agir, né? E acesso? O que é o acesso? Acesso, como eu disse, é o mais poderoso, é o que o Uber faz, né, hoje, é o que a Amazon faz. Eles não possuem produtos, eles vendem acesso. E o que é isso? A Netflix também começou a fazer assim. Ela possuía ali os filmes, você queria assistir um filme, mas os filmes, na verdade, não eram dela no início. Ela vendia esse acesso para você a esses filmes. Hoje, como ela já percebeu que o negócio ficou poderoso e que o negócio é lucrativo e que ela começou a ganhar dinheiro, ela está desenvolvendo seus próprios produtos. Então, o acesso, ele é violento, é você investir em empreendedores, é você ter uma plataforma, é você ter um aplicativo, né? E outras pessoas é que vão fazer todo o movimento ali dentro. Você paga, você, na verdade, vende o acesso e essas pessoas pagam pelo acesso. A Uber também fez isso. O que ela fez? Ela uniu um cara que tinha um carro com um cliente que precisava de um carro. Ela fez esse elo. E esse elo é que gera lucratividade para ela, porque ela criou um acesso. Então, o acesso, ele, aos meus olhos, ele parece um serviço muito bacana, porque você só vai estar nos bastidores e recebendo. Quem vai estar ralando é outra pessoa. Estude, então, acesso. A plataforma mais pesada hoje se chama Facebook. E eles mesmos em si não alimentam essa plataforma. Quem alimenta essa plataforma são os próprios consumidores. Então, e detalhe, o Facebook, ele é gratuito, né, aos nossos olhos, mas na verdade ele tá o tempo inteiro vendendo acesso. E aí o Pablo disse que os chineses vão engolir a terra, e com certeza, né? Já começou a engolir a terra com o coronavírus, eu percebi isso. Porque nada tira da minha cabeça que esse coronavírus foi implantado justamente para diminuir a população, para enfraquecer a população e para esses chineses abençoados engolirem de fato a terra. Os países que investem na China, eles estão dando tiro no pé e não tem como combater, porque a China vai crescer cada vez mais. Nossa, gente, meu refluxo hoje tá uma bênção. Desculpa aí. Tá. Nós precisamos... uma coisa também que é interessante é prestar serviço escalável. Se você não sabe o que vender, você também trabalha com essa ideia do serviço escalável. Deixa eu pegar aqui.
precisa de uma tarefa forte, você precisa de uma tarefa forte se tiver o intuito de vender. A venda, ela precisa te convencer, e quem vai pagar é quem tá comprando, não é você. Porque às vezes acontece de você ficar assim, mas gente, eu já fiz isso, vendendo para uma pessoa, e eu começo a questionar, não ficou bom isso aí não, assim, no meu íntimo, eu fico com aquela sensação de que a coisa em si é cara e que a pessoa nem gostou e que ela não precisa nem levar, e aí eu fico, não precisa, não faz isso. Pelo amor de Deus, quem vai pagar é a pessoa, não é você. Não fica se posicionando com... Gente, aí tá até a ideia da escuta, né? Da escuta ativa, que eu sempre gosto muito de falar pra vocês. Se você de fato escutasse o que o outro quer, se colocasse de fato no lugar do outro, na hora que ele vai comprar de você, você não faria uma merda dessa. Porque se você tá se colocando no lugar dele, você vai reagir como ele gostaria. Mas se você se coloca como você, como se você é que estivesse comprando, quando na verdade você está vendendo, você vai ter uma atitude ruim, desequilibrada, você vai ficar querendo segurar o dinheiro que nem é seu. Deu pra vocês entenderem? Você só vai vender o que faz sentido pra você. Você só vai vender o que faz sentido pra você. Não tem como você querer falar bem de uma coisa que você nem você acredita nesse produto, sabe? Não tem como. Você tem que entender o valor daquilo que você faz para poder gerar preço, para poder gerar os negócios e as vendas em si. E encerrou-se com oração. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas possam avançar. Não é para qualquer um, mas que possam entender que elas não são qualquer um. O Senhor as chamou para serem altamente prósperas, e você foi chamado nessa geração para isso. Seja destravado e vai vender muito na sua vida. Gente, eu vou aqui ler o que vocês falaram, né? Se alguém quiser entrar online, nós ainda temos 10 minutinhos. Ontem eu esqueci disso, que eu tava abrindo esse momento aqui para vocês de repente destravarem, né? Raquel está aqui, bom dia para todos que deram bom dia. A Gleide, sempre firme e forte. A Dani também, muito bom estar vocês sempre por aqui. O Kleber, os metanoiados, né? A Ana, você que é linda, Ana. A Célia, o Arlan. O Arlan era cliente meu. Não deve ter precisado mais de mim, né, Arlan? Nivaldo, desculpa, Nivaldo. A Nutri Débora entrou aí. A Ana disse que tem que sumir, quer dizer que você não vende, né? Matheus. A Jo disse que tem vergonha. A Gleide disse que é difícil, né, pensar em preço, em valor. Concordo, Gleide, preço e valor é bem complicado, a Jo disse. Flávio Augusto da Silva, eu digitei, tarará, era apenas um Silva tentando sobreviver. Eu também sou uma Silva tentando sobreviver, gente. Meu nome é Lorena Borges Silva. Eu só não tenho esse da Silva, do Flávio Augusto. Bastos, não é um assunto fácil. Nossa cultura nos ensina que pensar em dinheiro é pecado. Gleide, isso mesmo. O Iago entrou. O Altair, bom dia. Tava sentindo sua falta aqui já, Altair. Não te vi aqui ontem, não. Luiz Fernando. Fãs da Apple são iguais universidades públicas federais. Mesmo que muitas monografias sejam insignificantes para a prática, ainda assim tivemos grandes profissionais que vieram de lá. Kleber disse. Glória. Fazia a jogada do STF, descobri o caso, analisava e sorteava para quem ia te favorecer. Fazia a jogada, descobria o caso, analisava. Eu não entendi muito bem isso aqui, não. Síbia. Oi, Lorena, I love you. Grata por seus resumos. Sou irmã da Cíntia Kênia. Olha só, estou aqui em Boston. Bem-vinda, Síbia. Gui Queiroz, Valdilene. Comecei a pedir.
Werbe, eu sempre falo seu nome com dificuldade. Os chineses tiveram um surto de uma mutação de uma doença transmitida por carrapatos. Foram 7 casos transmitidos de pessoa para pessoa por contato físico com o doente. Açu, bom dia. Glória, Werbe. E eu e a minha dificuldade de falar Werbe, eu falo o nome certo? Alguém quer entrar? Ou quá? Vou falar assim. Deixa eu ver aqui se alguém tinha solicitado. Ui! Olha, eu já fui chamando aqui quase que sem perceber alguém. Ai. Alguém quer que eu chame para dar uma palavrinha aqui, coisa rápida, para desbloquear, para falar o que achou da live, ou só se apresentar mesmo? Fale agora ou cale-se para sempre. Momentos de tensão. Você escolheu os casos que queria vencer. Esse é o jogo do STF. O STF, ele analisa mesmo os casos, ele escolhe, né, de uma grande quantidade de processos, ele tira um e faz o julgamento e tal. E eu, na verdade, assim, não necessariamente os casos que eu queria vencer, mas eu sempre analisei muito os princípios. Se eu não ia advogar, por exemplo, contra uma criança que foi abusada pelo pai, eu não ia advogar para esse pai, sabe? Eu sempre analisei muitos casos. Eu não ia conseguir advogar para um pai que eu sabia que não estava pagando os alimentos de esperteza. Então, assim, eu sempre analisei, não dava conta, sabe? Eu sempre pegava mesmo, e às vezes, até quando eu tinha consciência de que o que eu estava fazendo estava certo, eu ainda ficava na dúvida quando eu começava a entender os dois lados da situação. Então, eu sofria analisando assim os casos práticos, tanto que aí depois eu comecei a advogar mais na área de direito consumidor, porque nessa área em específico eu não sofria, porque eu advogava contra as empresas grandes e que na maioria das vezes estamos na condição de hipossuficientes, né? De pessoas que não conseguem se defender frente ao tamanho de uma empresa. E aí eu não me senti, aí não me gerava tanto mal-estar a área de direito consumidor. Mas a área de família eu sempre analisei o lado que eu ia me posicionar. Eu sempre tive uma tendência a advogar mais para pessoa física contra empresa. Mas eu não era da área trabalhista, mais consumidor, imobiliário e família. Foram as áreas que eu mais atuei, assim, posso dizer. E alguns casos previdenciários, inventário, algumas coisas assim. Gente, então tá, eu vou encerrar aqui porque ninguém falou nada, se quer entrar, se não quer entrar. E vou dar uma pausa aqui de uns 5 minutinhos e a gente já vai voltar pro estudo bíblico, tá bom? Quem tá aí, a gente vai estar estudando o estudo bíblico, Salmo 16, 17 e 18. Embora seja 3 salmos, não vai ser demorado. Vai ser rápido, já vou avisando pra vocês, porque senão vai bater uma preguiça monstra, né? Então é isso, foi muito bom estar aqui com vocês novamente. Confesso que eu já estava com saudade, porque nós ficamos distantes, acho que foi sábado e domingo, né? Que eu não estava muito não estava conseguindo vir aqui. E aí ontem eu já não estava tão bem, mas hoje, graças a Deus, eu tô melhor. E aí tô mais satisfeita aqui de falar com vocês, fico feliz. A Glória disse que tá cozinhando hoje. E o Herb disse que eu era da área trabalhista. Então você era advogado. Interessante. Gente, então é isso. Beijo, fica com Deus e até daqui a pouco. Nós já estamos voltando. Chama a galera aí pro estudo bíblico. Fala pra esse povo que eles têm que aprender a palavra de Deus para ter um pouquinho mais de sabedoria nessa vida, um pouquinho mais de juízo na cachola.